Quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 13. Eu quero ler com os irmãos do versículo 24 ao 30 e logo depois do 36 ao 43. Mateus capítulo 13. Primeiro nós leremos do versículo 24 ao versículo 30. E depois vamos para o versículo 36 a 43, Evangelho que Mateus nos escreveu, capítulo 13. Nós vamos ler, queridos, a partir do versículo 24, onde a palavra do Senhor nos diz assim: Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: O senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: Não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Versículo 36. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. E aproximando-se deles, os seus discípulos disseram: Explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará aos seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós te louvamos pela Tua palavra e cremos que o Senhor fala conosco através dela, por intermédio do Teu Santo Espírito. Por isso, Deus, ilumina o nosso entendimento, para que possamos compreendê-la, vivê-la e que nós possamos ser consolados e encorajados por ela. Opera nas nossas vidas, age com graça, para que em todo tempo a Tua palavra encontre morada em nosso coração e nós sejamos verdadeiramente impactados por ela. É isso que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o texto que nós lemos é talvez um dos textos ou uma das parábolas mais conhecidas da palavra. E isso porque nós olhamos para esse texto e ele traz para nós uma realidade que normalmente nós associamos com a vida da igreja. Do conhecimento de todos que, infelizmente, nós temos sim, entre todos aqueles que se dizem membros de uma igreja, e por isso membros desta igreja, aqueles que na verdade não creem e que permanecem em rebelião contra o Senhor. No entanto, queridos, quando nós olhamos com atenção para o texto, nós vamos perceber que o texto não está falando do falso cristão que está na vida da igreja. O texto está falando daqueles que não fazem parte da vida da igreja. E é curioso nós pensarmos nisso, queridos, porque nós sempre ouvimos a tal expressão, ou até o costume evangélico, de dizer que, dentro da igreja sempre tem o joio. Bom, é verdade que dentro da igreja sempre tem o joio, mas, na verdade, o texto está falando de uma realidade muito maior do que simplesmente o rol de membros de uma igreja. O texto fala a respeito da realidade do reino de Deus na terra. Um reino de Deus onde Jesus já é rei, o Senhor já é rei.
Um reino que não escapa ao controle do Senhor, mas que o tempo todo manifesta a sua vontade, mesmo quando nós não a compreendamos. E nisso, queridos, pode surgir no nosso coração, na nossa mente, uma dúvida que diz assim: puxa, se Jesus já é o rei deste reino, então tem alguma coisa bem errada com este reino. Porque eu continuo experimentando da maldade, da perversidade, nós continuamos vendo a corrupção e a imoralidade do mundo em que nós vivemos. Pois bem, o texto nos mostra que toda esta maldade foi semeada por um inimigo. O texto fala claramente que estes que ali estão são semeados por um inimigo, são filhos do maligno. É assim como Jesus faz referência. Queridos, Mateus capítulo 13 é então o terceiro grande discurso de Jesus, em que ele usa de parábolas para falar a respeito dos mistérios do reino de Deus. E essas parábolas são histórias que fazem parte do cotidiano dos seus ouvintes, ainda que talvez não faça muito parte do meu cotidiano, ou talvez do seu. Afinal de contas, eu acho que ninguém aqui é dono de uma fazenda, né, de produção de trigo, né? Eu acho que não, mas se caso você for, né, Deus te abençoe, Deus continue a usá-lo. Então você entende do que se trata esta parábola, não porque você conheça o que é necessariamente o joio, mas simplesmente porque você sabe o que é o prejuízo de uma plantação onde uma praga atingiu. Na época em que Jesus conta essa parábola, queridos, existia inclusive uma lei no Império Romano, que punia aqueles que danificavam o campo de alguém, aqueles que espalhavam joio no campo de alguém. Era como se fosse um bioterrorismo daquela época, sabe como? Enquanto a gente fica com medo do antrax, né? Lembra da época do antrax? Né? Naquela época eles tinham medo do joio. E isso porque a semente do joio, a muda do joio, era simplesmente extremamente parecida com a do trigo. No entanto, no momento em que cresciam os frutos e que crescia a lavoura, então era possível diferenciar o trigo do joio, mas ali as raízes já estavam tão entrelaçadas que era praticamente impossível arrancar o joio sem danificar o trigo. E é exatamente por isso que o Senhor diz: deixa, no dia da colheita tudo isso vai se resolver. Queridos, quando nós olhamos para isso, nós percebemos que há uma identidade clara de dois grupos nesta parábola e, consequentemente, quando nós ouvimos a explicação que o Senhor dá para a parábola. A primeira coisa que nós vemos, queridos, é que existe uma realidade do mal no mundo. Não é porque nós somos cristãos e que nós estamos acostumados a lidar com a verdade, com aquilo que é bom, com aquilo que é belo, que nós estamos cegos para a maldade que existe no mundo. E, uma vez que nós olhamos e enxergamos a boa semente, quando nos relacionamos, quando vivemos uns com os outros no contexto do reino de Deus, nós olhamos para fora e não vemos esta mesma realidade. Um dos maiores temores dos pais cristãos é: como é que vai ser quando meu filho chegar à escola? Como é que vai ser quando meu filho chegar à universidade? Onde ele vai ter contato mais intenso com o joio deste mundo? E a grande crise, queridos, é que existem sim dois grupos. Jesus interpreta o campo não apenas como a igreja, mas como o mundo inteiro. E ele diz claramente: a boa semente são os filhos do reino. Foram plantados pelo Senhor, foram semeados pelo Senhor, foram semeados pelo Filho do Homem, é o que ele diz. No entanto, existe o joio que representa os filhos do maligno. Queridos, nós olhamos para isso e nós percebemos que existe neste momento, na realidade do reino, na realidade da existência, a coexistência do reino de Deus
com o império das trevas, dos filhos de Deus com os filhos do maligno. E a verdade é que o reino de Deus avança, sim, em meio à oposição. Os inimigos do reino sempre coexistirão com os filhos de Deus até o fim, até o momento da colheita. Agora, se nós conseguimos enxergar isso, irmãos, então nós já podemos responder a pergunta angustiante que é: por que ainda existe tanta maldade nesse mundo se Cristo já reina? A resposta, queridos, é que o reino não veio com o seu poder irresistível, que remove toda a oposição, e isso permite que o mal ainda se manifeste, ainda que temporariamente. No entanto, nós olhamos para esse texto, queridos, e nós não vemos apenas a coexistência destes dois grupos na realidade em que nós vivemos. Nós também enxergamos uma realidade futura, a realidade do juízo de Deus. Veja, irmãos, quando nós olhamos para esse texto e vemos o Senhor dizendo: olha, não colham o joio agora. Vocês podem estragar o trigo fazendo isso. Não é uma demonstração de inatividade de Deus, ou de impotência de Deus, ou de indiferença de Deus com o mundo em que nós vivemos. Mas é uma manifestação da paciência de Deus com este mundo. Deus permite toda essa realidade, queridos, para que nós, filhos do Senhor, filhos do reino, semente santa, possamos usufruir da realidade da provisão, do sustento, da bondade de Deus. Queridos, nós percebemos nessa parábola uma demonstração do cuidado de Deus, da prudência de Deus. Quando nós olhamos o texto, o Senhor da parábola proíbe que os servos de Deus arranquem o joio prematuramente. Por quê? Para proteger o trigo. Para nos proteger. Para proteger os filhos do reino. Deus retém o seu juízo imediato por amor aos seus eleitos que estão no mundo. Ou você não acha que Deus, num estalar de dedos ou num breve pensamento, poderia consumir tudo que existe de mal neste mundo? Certamente poderia. Mas Deus não o faz por causa do seu cuidado, por causa do seu amor por nós. Ele é paciente, não desejando que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. No entanto, isso não é uma desculpa para imaginarmos que então estão todos tranquilos. O texto também mostra claramente a certeza do juízo final. Jesus trará juízo, o Senhor trará juízo. Jesus descreve o destino do joio de forma bastante solene. Ele diz: a fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes, é o destino deles. Na nossa teologia, queridos, o fato de Jesus ser juiz é parte do Evangelho. Quando nós falamos do Evangelho, nós não estamos falando tão somente da graça de Deus, mas estamos falando da graça de Deus que nos resgata do justo juízo de Deus. Haverá, sim, justiça perfeita para todos os crimes e injustiças que nós sofremos e que nós vemos hoje no jornal. O juízo é a justiça divina em ação, executada pelo Filho do Homem e dos seus anjos. E quando nós olhamos para isso, queridos, então, nós precisamos nos encaminhar para o versículo de número 43. A promessa do versículo 43 é algo glorioso, é gloriosa, porque diz: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Queridos, há consolo para aqueles que vivem sofrendo com o mal, com a injustiça, para aqueles que vivem sofrendo com a imoralidade. A verdade é que após a separação final, os filhos de Deus experimentarão de triunfo total em Cristo.
O fato de brilharmos como o sol, irmãos, é aqui uma alusão que o Senhor faz de Daniel, capítulo 12, versículo 3, onde o Senhor reflete a glória de Deus na vida eterna. Quando nós lemos esse texto, nós não devemos simplesmente pensar que esse joio então queime, que os ímpios sejam destruídos, que a maldade dos injustos seja consumida, mas ao contrário. Esse texto deve olhar, nos fazer pensar, eu não posso desanimar. O crescimento do reino pode parecer lento, pode parecer escondido, como o joio que abafa o crescimento do trigo, mas a verdade é que a colheita é certa. Além disso, queridos, nós não precisamos nos colocar no papel de juiz. Jesus proíbe os seus seguidores de tentarem arrancar o joio, de exterminar o inimigo por conta própria. O juízo pertence ao Senhor no tempo certo. Mas além disso, nós somos chamados a depositarmos a nossa esperança no ganho final, na vitória final. O reino vale qualquer sacrifício presente. O consolo final de brilhar na presença do Pai supera, queridos, qualquer aflição que seja causada pela maldade deste mundo. Por isso, se você tem sofrido com os inimigos do reino de Deus, se você tem sofrido na mão de homens maus, perversos, se você sofre com a imoralidade, com a corrupção deste mundo, então não desanime. Não desanime. Não tente ser o juiz, mas deposite a sua esperança na vitória final. Que o Senhor continue a ministrar o nosso coração, fale conosco e que nós possamos viver de acordo com a realidade da palavra do Senhor. Nós vamos orar, queridos, e neste momento nós nos preparamos para a ceia do Senhor, para celebrarmos a ceia do Senhor. Oremos. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos pela Tua palavra e pedimos, ó Pai, para que o Senhor aplique a verdade aos nossos corações, para que sejamos consolados e encorajados, e que em todo tempo possamos depositar nas Tuas mãos, ó Deus, o nosso desejo de justiça, o nosso desejo de santidade, que nós possamos colocar nas mãos do Senhor, o Senhor que vindicará todas as coisas de acordo com a Tua vontade. Opera, Deus, com graça sobre nós, fala ao nosso coração. E agora, Deus, ao nos prepararmos para a ceia,